Olá! O Conexões de hoje continua debatendo as manifestações populares que estão tomando conta do país. Desta vez, o programa discute as características e também as consequências destes protestos. Mas antes, você também acompanha uma reunião para elencar também quais são os principais desafios na área de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Os países democráticos se organizam, a rigor, sob duas formas: parlamentarismo ou presidencialismo. Premiada no Brasil e no exterior, Maria Guilhermina é uma artista renomada no âmbito cultural. Mas um dos objetivos dessa disseminação do frescobol aqui em Goiânia é trazer um evento para cá. Goiânia sediou o terceiro encontro dos Conselhos Estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com o Conselho Nacional do Idoso. Confira agora quais foram as principais temáticas debatidas. Durante 3 dias, os representantes dos Conselhos Estaduais das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso se reuniram para debater a situação atual e a implementação de políticas públicas para as pessoas com mais de 60 anos. É uma reunião de troca de experiências, é uma reunião de debate, uma reunião para elencar também quais são os principais desafios na área de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa. Nesse sentido, é por isso que estamos reunindo diversas regiões, diversas representações, não só de governos, como também da sociedade civil, para fazer esse debate do desafio, que é um desafio não só do Brasil, mas também do mundo, né? Que é dessa nova realidade, né? Do envelhecimento ativo, né? Das pessoas que estão cada vez vivendo mais, né? E isso exige, né? Não só do poder público, como de toda a sociedade, né? Um redirecionamento, né? Das políticas públicas, no sentido de fazer com que as pessoas tenham uma vida cada vez melhor, independentemente das suas opções. Além de debater com as lideranças, o Conselho Nacional de Direitos do Idoso divulgou o planejamento estratégico da gestão 2012-2014 e lançou um livro em comemoração aos 10 anos do Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso completa, dia 1º de outubro, Dia Nacional do Idoso, 10 anos de existência, né? Então, nestes 10 anos, as pessoas foram escrevendo e hoje à tarde, né, no finalzinho da tarde, será lançado, então, pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos, o livro CNDI 10 anos do Conselho Nacional do Idoso. Ao final do evento foi apresentada a Carta de Goiás, escrita pelos estados de Goiás, Pernambuco, Amazonas, Distrito Federal, Ceará, Maranhão, Roraima, Bahia e Pará, com reivindicações como a criação da Secretaria Nacional da Pessoa Idosa, a aplicação do Estatuto do Idoso e com demonstrações de apoio às manifestações que estão ocorrendo no país. No Conexão Cidadã de hoje, você fica sabendo quais são as diferenças entre o parlamentarismo e o presidencialismo. Os países democráticos se organizam, a rigor, sob duas formas: parlamentarismo ou presidencialismo. No regime parlamentarista, o poder executivo se desdobra ou decorre do próprio legislativo. Então, digamos que um partido obtenha uma maioria parlamentar. Isso o autoriza a formar um governo com um membro do parlamento desse partido, que vai ser o chamado primeiro-ministro. A ênfase, portanto, na administração do dia a dia da República, na administração das competências de cada político, está lá no parlamento. Já no presidencialismo, os cidadãos votam diretamente para o ou a presidente e é este quem vai administrar o país e vai precisar conquistar uma maioria junto ao legislativo, junto ao parlamento. Nós temos eleições diferentes, portanto, para quem vai chefiar o executivo e para quem vai chefiar o legislativo. Esses poderes estão mais claramente separados, portanto, e é um dever ou um problema do presidente da República construir a sua maioria no parlamento. Já no parlamentarismo, não. Quem tem maioria compõe um governo e é o próprio parlamento, então, quem conforma o executivo. Aqui no Brasil, como sabemos, temos um governo presidencialista. Votamos para um presidente que tem as suas atribuições especificadas na Constituição. Mais do que isso, o presidente no Brasil possui muitas atribuições. Há uma concentração de poderes muito intensa na presidência da República Brasileira.
E ainda hoje o Conexões debate as manifestações populares que estão ocorrendo por todo o país. E no segundo bloco você acompanha a matéria sobre o frescobol e também sobre a artista plástica Maria Guilhermina. Não saia daí, é no próximo bloco. E o Conexões já está de volta. E nesse segundo bloco, o programa começa falando sobre cultura goiana. Conheça agora o exemplo de vida e a obra da artista plástica e escultora Maria Guilhermina. Premiada no Brasil e no exterior, Maria Guilhermina é uma artista renomada no âmbito cultural. Com mais de 40 anos de carreira, a escultora já produziu mais de 3.000 peças. Os materiais básicos para suas criações são o pau-brasil, a pedra-sabão e o bronze. E há motivo para isso. Eu acho que a escultura é o ato de esculpir. Se eu for modelar, eu posso modelar uma peça de 2 metros de altura e passar para o bronze. Isso aí já é a modelagem e o processo da fundição. Eu gosto de esculpir, então são 2 materiais nobres da natureza em que você vai usar o formão, você vai usar o ato de esculpir para tirar a obra de arte. Formada em 1959 pela Faculdade de Belas Artes da UCG, a antiga Universidade Católica de Goiás, Maria Guilhermina, que além de escultora também pinta, desenha e escreve poesias, conta que procura inovar a cada dia o modo de produção na arte. Pois eu tenho já 3.000 peças catalogadas e eu não repito nenhuma. Você não pode repetir, porque eu acho que desvaloriza a obra de arte. E a pedra, eu olho para o bloco de pedra e já imagino ali o que tem lá dentro. Eu já imagino uma figura, uma abstração, um peixe, qualquer coisa. E aí eu vou só descascando a pedra e tirando a obra. Agora, na escultura em pau-brasil, em madeira, você tem só um cilindro. Então eu tenho que fazer os projetos. A artista, que é mineira da cidade de Conquista, veio para Goiânia ainda na infância, recebendo as primeiras noções de modelagem do barro com os pais. Hoje ela mora em uma chácara particular que também funciona como ateliê. O lugar, rodeado pela natureza, tem árvores centenárias, trilhas ecológicas e cerca de 80 obras expostas produzidas pela escultora. Muitas delas foram premiadas no Brasil e no exterior. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Conexões continua falando sobre cultura e também sobre educação. Isso porque você acompanha agora as melhores dicas de eventos culturais e acadêmicos que estão acontecendo no estado de Goiás. Começa nesta terça-feira o 5º Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa na UFG. O evento deve discutir o crescente interesse pela língua portuguesa brasileira devido ao crescimento econômico do país. Mais informações no site. O projeto Concertos na Cidade, que é uma parceria entre SESC e a UFG, realiza mais uma edição da temporada 2013. Nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, no auditório do Sesc Cidadania, no setor Jardim América. Se apresentam a pianista Ana Flávia Frazão e o violoncelista Fábio Presgrave. A entrada é franca. A mostra Viagens ao Fundo do Amor estreia nesta segunda-feira no Cine Goiânia Ouro. A exibição é uma parceria entre o Goiânia Ouro e a Embaixada da França e conta com 4 filmes. Serão 3 sessões por dia, ao 12h30, às 3h da tarde e às 8h da noite. Os ingressos custam R$ 2. Você já ouviu falar do frescobol? Esse é um esporte praticado em praias, mas que está começando a chegar em Goiânia. Confira mais numa reportagem especial do Conexões.
raquetes em mãos, jogadores de lados opostos. A princípio, pode parecer uma partida de tênis, mas o que está sendo jogado é o frescobol. O principal objetivo do jogo é manter a bolinha no ar pelo maior tempo possível. O esporte vem ganhando muitos adeptos e não poderia ser diferente. Afinal, o frescobol é genuinamente brasileiro, nascido na praia de Copacabana no final da década de 40. Qualquer pessoa pode participar, desde que esteja em condições, avaliadas por um médico, é claro. Nesse sentido, crianças, adultos, mulheres, inclusive é um esporte extremamente inclusivo porque há alguns cadeirantes que praticam esse esporte. Para ser praticado, o frescobol precisa apenas de um par de raquetes de madeira e uma bolinha de plástico, contrariando o baixo custo ao alto benefício para a saúde da prática, que aumenta a capacidade cardiorrespiratória, além de fortalecer a musculatura dos membros superiores e inferiores. Em Goiás, a prática ainda não é muito comum, mas quem conhece, aprova. Geralmente os esportes eles buscam derrotar o adversário ou aquele que está jogando com você. E o nosso esporte não, ele busca tentar equilibrar a bola ao máximo, de forma agradável aos olhos, esteticamente perfeita. O jogo é disputado em ambientes abertos como praias, parques e campos de esportes, geralmente por diversão. Mas já existem campeonatos oficiais disputados no Brasil e em outros países. Mas um dos objetivos dessa disseminação do frescobol aqui em Goiânia é trazer um evento para cá, fazer com que ele seja praticado nas escolas, nos clubes. No próximo bloco você acompanha mais um debate do Conexões. O programa trata das manifestações populares que estão acontecendo nas capitais brasileiras e também em várias cidades do interior do país. Quem vai falar sobre isso é a professora do mestrado em Direitos Humanos da UFG e cientista social Luciana de Oliveira e também a integrante da Frente de Luta contra o Aumento de Goiânia, Karina. Não perca, é depois do intervalo. Milhões de pessoas saíram às ruas nas últimas semanas. As capitais brasileiras e várias cidades do interior do país foram ocupadas por manifestações de proporções gigantescas. As reivindicações dos movimentos são genéricas, como o combate à corrupção, por exemplo. Para tentar entender melhor como funcionam essas manifestações e quais as consequências delas, o Conexões de hoje conversa com a professora do mestrado em Direitos Humanos da UFG e também cientista social Luciana de Oliveira. Olá, professora, o Conexões agradece a sua presença. Eu que agradeço. Olá. Bom, e a gente conversa também com a Karina, que é integrante da Frente de Luta contra o Aumento de Goiânia. Karina, muito obrigada pela presença. Conexões novamente agradece ao movimento por mandar um representante aqui para conversar com a gente. Nós que agradecemos o espaço. Mas antes da gente começar essa discussão, você acompanha agora uma reportagem que faz um pequeno histórico das manifestações pelo país. O mês de junho de 2013 ficará marcado na história do Brasil. Milhares de pessoas saíram às ruas nas capitais e também nas cidades de interior para protestar por um país melhor. As primeiras grandes manifestações ocorreram em São Paulo durante vários dias no início do mês. A principal reivindicação do movimento era a redução da tarifa de ônibus, que havia subido de R$ 3,00 para R$ 3,20. Depois que os manifestantes de São Paulo foram duramente reprimidos pela polícia, que usou balas de borracha, spray de pimenta e também bombas de efeito moral, os protestos se espalharam por todo o país nos dias seguintes. A articulação nas diferentes cidades ocorreu principalmente pela internet, nas redes sociais. As razões para as manifestações foram muitas. No Rio de Janeiro, o aumento da passagem de ônibus foi a tônica da maior parte dos protestos, que ocorreram principalmente no centro da cidade. Mas a crítica aos gastos com a Copa das Confederações e também com a Copa do Mundo, que vai ser realizada no Brasil, tiveram lugar. Na capital carioca, a polícia também reprimiu as manifestações de forma violenta. Em Brasília, a revolta com os gastos com os 2 torneios esportivos foi uma das principais causas para que as pessoas saíssem às ruas. Houve confronto com a polícia logo no jogo de estreia da Copa das Confederações. No entanto, os manifestantes de Brasília também saíram em protesto contra a criminalização das manifestações que estavam ocorrendo em todo o país e ocuparam a cobertura do Congresso Nacional.
Já em Goiânia, a redução da tarifa do transporte coletivo foi uma das reivindicações. As manifestações aqui ocorreram ainda no mês de maio e também foram duramente reprimidas pela Polícia Militar do Estado. Seguindo o que ocorria em todo o país, a capital goiana também foi palco de um protesto grande, no dia 20 de junho. Cerca de 60 mil pessoas foram ao centro da cidade para protestar contra a corrupção, contra o governo do estado e também por mudanças políticas no país. Estas várias reivindicações também tiveram lugar em várias outras cidades do país. Bom, professora, para começar, como que a senhora avalia essas manifestações que tomaram conta do país nas últimas semanas, em várias capitais, muitas ao mesmo tempo? Como a senhora vê esse movimento? Eu avalio como extremamente positivo e vejo o movimento como altamente inovador. Na verdade, o Brasil ele vem de um histórico de exercício de democracia, sim, mas um exercício de democracia muito no nível da passividade, né, em que o cidadão ele tem sido convocado a exercer sua cidadania nessas últimas décadas somente na condição de eleitor. Então é no momento do voto em que se exerce a cidadania, é no momento do voto em que se visualiza a democracia participativa nesse país, né? E o que aconteceu essas últimas semanas é que toda essa mobilização, ela causa um encontro entre diversos setores e diversas pessoas no Brasil inteiro, e a democracia ela acaba ganhando esse tom de passividade. A impressão que eu tenho é que a gente entrou num movimento altamente ativo, né, em que as pessoas não somente posicionam-se, né, nos circuitos mais fechados, mas elas também sentem uma necessidade tremenda de enunciar, né, e de apresentar suas demandas, que são múltiplas e variadas e que imprimem uma certa complexidade no movimento como um todo, o que exige, né, de nós pensadores e dos próprios ativistas uma postura atenta à complexidade que o próprio movimento guarda, né? O movimento ele traz consigo uma complexidade que demanda por análises não simplistas e por participação não reducionista, né? Exige do próprio ativista ou do próprio manifestante atenção ao que está acontecendo, que é complexo, que é polifônico, que é múltiplo, não é? Que é diverso. Eu vejo e avalio toda essa mobilização de maneira extremamente positiva. Eu acho que o Brasil precisava desse tom de atividade, desse abandono, dessa passividade com que ele tem sido tratado, né, sobretudo nas últimas décadas no Brasil. Bom, Karina, falando um pouquinho mais especificamente do movimento aqui de Goiânia. Goiânia foi uma das cidades em que ocorreu a primeira manifestação, uma das primeiras manifestações no dia 8 de maio, antes mesmo do aumento da tarifa para R$3, na verdade. E houve também uma conversa anterior às manifestações com outras capitais, com outros movimentos do país. Como é que Goiânia conseguiu impulsionar outras manifestações? Então, acho que assim, a princípio foi a nossa própria forma de organização, que horizontal, sem lideranças, apartidária. Eu acho que isso dá um tom de democracia direta, que é muito importante, assim, que foi o que impulsionou. A gente sempre buscou trazer mais pessoas para dentro do movimento, para discutir junto conosco, para construir essas pautas e para integrar o movimento. Então, acho que assim, isso foi importante, deu força para o movimento, porque as pessoas não viam enquanto de fora a frente de luta, tá? Elas poderiam se inserir, poderiam colocar suas demandas. E acho que, para além disso, nossas pautas contundentes, desde a primeira manifestação no dia 8 de maio, nós fechamos uma das principais avenidas da cidade e não recuamos enquanto nossas demandas não fossem atendidas, né? Que no caso era uma entrega de carta SMTC com pautas específicas. Então acho que assim, teve um estudo prévio, né? A gente sabia exatamente o que a gente queria, era além da tarifa. E ainda eu acho que uma certa resistência, né? Que desde o começo, a polícia tentou criminalizar o movimento. Nossa segunda manifestação, que a gente tentou ocupar o terminal Praça, a polícia veio com violência e, mesmo assim, o movimento continuou a crescer, né? Nós não recuamos, entendemos que a cidade é um espaço para se ocupar, as ruas é um espaço da população, que a gente não poderia deixar o medo nos dominar, né? Então, acho que
esse conjunto fez o movimento crescer e ser referência até a outras cidades, outras capitais, tá, como São Paulo, né? Bom, Karine, você falou dessa questão de não haver lideranças, né? Como é que essa questão de não haver lideranças dentro do movimento? Como são feitas as decisões, como são feitas as escolhas de pauta, já que não há uma liderança definida? Então, são sempre assembleias, assim, às vezes tem reuniões cansativas, mas que a gente entende que isso deve ser construído coletivamente, né? E não só impor uma pauta, mas discutir mesmo sobre isso, né? O que isso significa, por que reivindicamos, construir isso coletivamente. Acho que novas demandas foram surgindo diante da nossa luta. Por exemplo, o movimento feminista que compõe a frente também está trazendo novas pautas de mulheres que são abusadas nos ônibus devido à superlotação. Então, assim, e são tiradas comissões, né? Por exemplo, eu estou aqui porque eu fui tirada como comissão de imprensa, mas e isso é rotativo, né? Semana passada estava o Gabriel, agora... Então, assim, é mesmo decisões coletivas, discutidas profundamente, de modo até cansativo às vezes, mas é necessário, e sempre o debate, e sem nada imposto, e sim construído coletivamente. Bom, professora, a senhora vê diferenças desse movimento agora, na verdade, que não é um movimento único, unitário, que a gente possa denominar, mas desses movimentos que surgiram no país para outros movimentos da população jovem, como, por exemplo, questão de caras pintadas, diretas já, existe uma diferença? E como que a internet também tem feito aí um papel essencial nessas manifestações? Excelente. Eu vejo mudanças, há mudanças, né? Eu acho que os processos socioculturais e políticos, uma das características que o marca profundamente são as mudanças. E vivemos hoje em um contexto que em que as mudanças estão impressas, né? As mudanças, elas são um fato inquestionável. E dentro do movimento social organizado, ou dentro dessas manifestações, também existem mudanças, né? Eu acho que a multiplicidade de pautas, por exemplo, que está presente dentro do movimento, indica já uma certa mudança. Eu fico me perguntando se essa multiplicidade de pautas não estava presente anteriormente. Eu acredito que sim. Bom, então as mudanças seriam menores, então talvez não, né? Vamos tentar entender esse negócio. Uma das denúncias que a gente recebeu, por exemplo, foi no caso das mobilizações aqui em Goiânia, falas conservadoras dentro do movimento, por exemplo. Eu fiquei absolutamente chocada com uma fala que eu vi na última mobilização, em que um grupo de manifestantes gritavam a seguinte palavra de ordem, né? Eles faziam a seguinte denúncia, eles falavam assim, partidários, viados. Lembra dessa fala? Ela ecoou, a marcha ainda estava ali muito próxima da Praça Cívica e tudo. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, mas uma voz tão conservadora, inclusive com um tom homofóbico dentro, né? Me lembra algumas vozes que eu ouvi em outros movimentos, desde os caras pintadas, né? Na verdade, essas falas, elas sempre ouvem, mas o que tem de diferente, então, né? Hoje se mantém um certo tom conservador em alguns momentos, se a pluralidade de pautas está presente, embora você tenha uma centralidade em algum momento, a questão do transporte, ela impulsiona, ela ganha centralidade, depois ela perde centralidade, o que não significa retrocesso, mas ela perde centralidade devido à complexidade de outras vozes que estão ecoando desse movimento. Então, de acordo com as minhas análises, se a gente pode pensar em mudança ou em inovação, ela está na presença das redes sociais, né? Aquele grito conservador que sai de dentro de um movimento que se pretende democrático, libertário, ele estava presente antes. Só que hoje ele é denunciado muito rapidamente via redes sociais, o que faz com que o sujeito que está mobilizado, né, aquele ativista, aquele militante, reveja e repense, né, a sua ação rapidamente,
porque ele percebe que ele também pode estar aderindo a falas e discursos que são conservadores e não somente libertários, e o que faz com que nós também, que estamos pensando o processo, sejamos ágeis nas nossas reflexões, porque o que as redes sociais, o que a internet traz para a gente é uma rapidez e uma velocidade que a gente é obrigada a digerir rapidamente. Então você age enquanto analisa, você analisa enquanto escreve, você escreve enquanto atua, né? Tudo muito rápido. Eu acho que o que as redes sociais, especificamente a internet, traz de novo para esse movimento, essa espécie de celeridade, essa rapidez com que os movimentos se organizam, e aí a articulação, ela é histórica. Eu acho que nunca antes se viu uma articulação tão robusta, né? E eu acho que essa articulação, ela é assegurada sobretudo pela entrada das redes sociais e da internet. Boa parte dessa articulação é feita via redes sociais, né? E a própria densidade do movimento, no que se refere ao conteúdo, já que o sujeito é colocado numa situação em que ele tem que pensar, reformular o pensamento, adotar uma nova postura muito rapidamente, até porque ele não quer ser mal visto nas redes sociais. Isso acontece com o sujeito, com o militante, com o participante, mas acontece também com as grandes mídias. A gente vê como as grandes mídias ficaram perdidas essas últimas semanas, sem saber muito bem como se posicionar, porque elas sofrem uma pressão que tem uma visibilidade muito grande a partir, né, da entrada das redes sociais e da internet, que cobra dessas instituições, desses segmentos da sociedade, dessas pessoas, posturas que não os aproximem de setores conservadores, que não representem um retrocesso na luta pela conquista de direitos os mais variados, né, sendo que todos eles vão se apresentar ali naquele momento de mobilização como pauta, como reivindicação, né, mais ou menos isso. E a gente vai para um rápido intervalo agora, mas no próximo bloco você continua conferindo esse debate sobre as manifestações no país. Não sai daí, Conexões volta em instantes. Bom, e o Conexões volta para debater as manifestações que estão acontecendo em todo o país. Estão aqui no estúdio para falar mais com a gente sobre esse assunto a Karina, que é da Frente de Luta contra o Aumento, aqui de Goiânia, e também a professora Luciana de Oliveira, que é cientista social e professora do mestrado em Direitos Humanos da UFG. Bom, Karina, a gente percebeu, não só no movimento de Goiânia, mas também em outras capitais, que a pauta inicial era o transporte coletivo, as reivindicações pela melhoria, mas, no entanto, nas últimas manifestações, principalmente depois da manifestação há 2 semanas em São Paulo, que foi duramente reprimida pela polícia, que as pessoas começaram a ir às ruas, a falar sobre suas demandas, e eram demandas completamente diferentes. Como que o movimento encara essa mudança de foco nas manifestações? É uma conjuntura completamente nova, né? Até o posicionamento da própria grande mídia, que a princípio, assim, nas diversas capitais, Natal, São Paulo, aqui em Goiânia, estavam criminalizando totalmente os movimentos, defendendo a truculência da polícia, mas após, em São Paulo, né, vários repórteres serem agredidos, serem vítimas da polícia, o posicionamento mudou completamente, né? E assim, a partir disso, além da truculência policial e o pronunciamento da mídia, né, o movimento tomou proporções gigantescas que fugiram ao controle da MPL, que fugiram ao controle, aqui em Goiânia, da Frente de Lutas contra o Aumento, né? Então, assim, acho que na última manifestação, que pra gente era algo novo, assim, nossa, o que virá, né? Que até então, nossas manifestações chegavam a dar 900 pessoas, mas isso foi de 900 a 60 mil, né? Então, assim, algo completamente novo, imprevisível, a gente nem arriscava ter uma estimativa de pessoas, quais pessoas seriam, né? O que estariam reivindicando. Então, assim, mas assim, a Frente de Lutas insiste no transporte, assim, não por considerá-lo a coisa mais importante do mundo, ou principal, mas ele é um dos problemas principais. Claro que a gente apoia outros movimentos, a gente quer uma educação melhor, a gente quer uma saúde melhor, mas a gente entende que se o movimento não tiver algo claro, assim, conciso, de reivindicação, ele pode
ser um grito inócuo, assim, sabe? Ser um grito de indignação, mas sem realmente reivindicar algo, assim, sabe? Então, a gente sabe que o movimento extrapolou à frente, tanto que por isso a gente tirou essa semana para repensar, para fazer trabalho de base, para debater o movimento, debater transporte, e para não correr o risco de perder o movimento, não da frente perder o movimento, mas do movimento se perder, né? A gente entende que a gente está 2 meses na luta, então a gente ganhou uma legitimidade, a gente está conseguindo levar uma grande massa de pessoas para a rua. Então, acho que essa massa tem que ter clareza, né? O que todos nós estamos reivindicando. A gente entende que nesse momento não está muito claro, assim. Então, a gente entende que o movimento só vai realmente se tornar orgânico, constante e ter vitória, sabe? Se tornar realmente uma mudança para o país, se ele tiver clareza, assim, do que está lutando. E a gente insiste na questão do transporte, que ainda a tarifa não aumentou, né, nas capitais, mas é uma pequena vitória perto do que estamos pedindo, né? Bom, professora, há essa questão do apartidarismo, né? Em alguns momentos, como a senhora mesmo colocou no início, até mesmo uma hostilidade contra movimentos sociais ou contra partidos. Como que a senhora vê essa questão do apartidarismo? Ela pode ser perigosa dentro desse movimento que reúne milhares de pessoas? Perigosa, eu não sei se é a palavra mais adequada. Eu acho que o cenário que a gente tem desenhado hoje, pelo menos o que eu vejo, né, enquanto cientista social que analisa essa situação, é uma espécie de reivindicação por uma autorrepresentação. Isso, na minha opinião, está pautado, né? Como eu disse anteriormente, a gente sofre uma espécie de crise nessa democracia passiva que a gente vem vivenciando essas últimas décadas. E se uma demanda surge dessa crise, essa demanda é por autorrepresentação. Eu acho que quando a gente tem essa visibilidade da mobilização, quando a gente observa essa pluralidade de pautas, quando a gente observa, inclusive, esse gesto de intolerância, até intolerância, né, àquele que vai nos representar em outras instâncias, a gente chega numa perspectiva mais analítica e sociológica da situação a uma questão de autorrepresentação, né? As instituições e os segmentos que estão aí me representando não mais me representam, né? E eu fui silenciada, enquanto cidadã, né? Fui silenciada durante tanto tempo que agora eu tenho uma certa intolerância com aquele que quer me representar. É importante chamar a atenção para que essa demanda por autorrepresentação, ela não é inovadora e ela não aparece agora com as mobilizações, né? Já há alguns anos, 2 ou 3, que a gente vem percebendo essa demanda por autorrepresentação, né? Quando é nomeado de maneira extremamente confusa, né, o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, por exemplo, eu acho que a voz que mais ecoa é a seguinte: fulano, não vou falar o nome dele aqui para não dar ibope, mas fulano não me representa. Fulano na presidência da Comissão dos Direitos Humanos não me representa, né? A grande mídia, não vou falar o nome para não dar ibope também, mas essa grande mídia não me representa, né? Esse não me representa, ele está presente, né, no discurso dessas pessoas que hoje se mobilizam, né, que hoje se articulam em nome de reivindicações por uma cidadania plena ou por uma democracia participativa. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma demanda por autorrepresentação, que leva, inclusive, a uma certa aversão e até uma intolerância à presença de partidos, né? Partidos que são de esquerda, mas que hoje estão no poder, né? Que são a situação, por exemplo. E se a gente faz uma análise dos últimos anos de governo, há uma dificuldade por parte do governo em ouvir o cidadão, sobretudo os movimentos sociais organizados, né? A gente não pode ser ingênuo e desconsiderar essa dimensão importante, né? O governo, ainda que seja de esquerda, ele tem
ele não tem permitido, ele não tem dado uma audiência para esse sujeito. E esse sujeito quer falar, ele quer enunciar, ele quer apresentar as suas demandas, né? E aí ele vem, na hora da mobilização, inclusive com posturas equivocadas, né? Que não mais é de partidarismo, mas de antipartidarismo, né? Recusando, inclusive, a presença de outros segmentos, muito em busca desse foco também, né? Eu preciso de um foco, eu preciso de uma pauta muito clara, né? Eu estou aqui contra o aumento das passagens, eu não posso perder isso sob pena de me perder dentro da própria mobilização. Bom, Karina, um outro ponto que é bem criticado, bem tocado, é a questão do que a mídia chama de vandalismo, que as pessoas entendem como vandalismo. Como que o movimento encara essa questão, às vezes, da depredação, de alguma ação mais violenta, principalmente contra bens públicos? E também aqui em Goiânia houve uma ação na Assembleia Legislativa e houve também prisões. Queria que você falasse também dessas questões. Então, a gente encara que certas violências são aceitas, né, e outras não. Por exemplo, a violência que as pessoas sofrem cotidianamente no ônibus, são humilhadas, acho que o preço, são obrigadas a pagar por um direito básico. Então, se você não tiver dinheiro, o seu direito de ir e vir não existe, né? São vítimas de transporte completamente lotado, que atrasa e que não tem perspectiva de mudança, né? Você tem um aumento, nunca tem uma qualidade. Você tem um contrato de concessão que diz que é obrigatório ter um aumento anualmente, né? Então, assim, isso é uma violência cotidiana, só que por conta dessa violência cotidiana, ela foi naturalizada, sabe? Algo que as pessoas acham que é assim, é dado e não se indignam mais. Então, acho que essa violência, esse vandalismo, essa depredação, ela vem a partir dessa violência, assim. Não só do transporte, mas das violências, questão de injustiça social, uma falta de perspectiva mesmo de vida, de uma educação precária, de todos esses problemas. Então, essa violência de quebrar prédios, ela não é um vandalismo, ela é um ato político. Eles estão se manifestando, não são vândalos, sabe? Eles estão querendo dizer alguma coisa. Por que tentar ocupar a Assembleia Legislativa? Por que tentar quebrar a Assembleia Legislativa e não uma loja qualquer? Porque eles têm um objetivo, eles querem dizer alguma coisa, assim. Então, não é questão do movimento apoiar ou não, mas de fazer uma análise mais profunda, de entender que essas pessoas têm demandas. Estão fazendo um ato político, que essa violência, ela é resultado de outra violência maior, de uma violência institucionalizada, de uma violência estatal, né? Da própria polícia também, que, por exemplo, aqui no dia que houve ônibus queimados, veio a partir de uma violência policial, né? Só se iniciou a partir de uma truculência absurda da polícia, assim. Então, não são atos de vandalismo, atos isolados, são atos políticos, assim. Que a pessoa pode concordar ou não da forma que é feito, mas deve ser encarado como um ato político e não como uma quebradeira por uma quebradeira, né? Eu sei que o assunto é longo, a gente teria muito mais coisa para dizer, mas infelizmente o nosso tempo acabou, então eu agradeço você, Karina, eu agradeço o Movimento Novamente à Frente de Luta por ter mandado você aqui e por estar sempre aberto a falar com a gente. Não, mais uma vez, nós que agradecemos o espaço, acho que vocês têm se mostrado bem favoráveis ao movimento, então nós que agradecemos. Professora, agradeço também a sua presença para falar sobre isso. Com certeza a gente vai continuar debatendo esse tema também. Eu é que agradeço, lembrando que uma democracia participativa se efetiva não somente com redistribuição de riquezas, mas com reconhecimento de uma diversidade sociocultural e política. E você também pode participar do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou também matérias prontas para o Conexões. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. O Conexões de hoje chega ao final. Esse programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos pelo Conexões no blog do programa. Eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. Os horários alternativos são no domingo e na segunda-feira, também às 8h15. Uma ótima semana!